Vamos lá? Então, cadê a moça? Aqui. Não coloquei aqui. Então, eu vou abrir a imagem da moça aqui, tá? Moça de amarelo. Então, é o seguinte. Reparem que aqui os dentes dela estão meio amarelados, né? Acho que dá pra ver, né? Dá. Então a gente vai fazer um clareamento usando um procedimento muito simples. Existem algumas maneiras diferentes de fazer esse tipo de manipulação da imagem. E eu vou mostrar para vocês o mais simples que tem. É claro que outras pessoas fazem de forma diferente. Vocês podem ver por aí afora em tutoriais que tem um que faz assim, tem outro que faz assado. Mas esse daqui eu acho que é o mais simples e o mais eficiente. Por quê? Porque ele permite que eu controle o grau de acabamento que eu vou dar. Alguns métodos que as pessoas utilizam, eles selecionam o dente e aí clica numa ferramenta e aí ele vai regulando lá a intensidade do clareamento e aí clareia tudo de maneira uniforme. Quando a gente sabe que dente natural, ele não tem esse clareamento uniforme, a não ser que a pessoa faça o clareamento com todo o procedimento lá odontológico, ou então coloque uma lente de contato daquelas que fica parecendo Mentex, né? Então esse que eu vou mostrar para vocês é para deixar o processo mais suave possível. Então existe a opção de selecionar o dente, mas não vai nem ser preciso isso, tá? Selecionar o dente. Bem aqui do lado direito, de vocês vai estar assim, ó, a ferramenta. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Tá demorando. Aqui, vai estar essa ferramenta aqui, Dodge Tool, vai estar aparecendo embaixo da gotinha. É assim, ó, tem a gota e aí tem isso aqui não é nenhuma lupa, é um pin, sei lá. É a Dodge Tool que você clica, segura e aí aparece a Burn Tool e a Sponge Tool. A Sponge Tool é a que a gente vai usar. Então seleciona a Sponge Tool. Sponge Tool. Aqui na barra de propriedades, aqui em cima, nós temos as configurações do brush, né? Do pincel. E eu vou selecionar esse brush aqui, o penúltimo do lado direito. Tá? O tamanho que eu estou usando é o 65 pixels, que é um tamanho bom para poder fazer o clareamento nesses dentes aqui, principalmente os menorzinhos aqui do lado e os de baixo aqui. Então acho que é o tamanho que vocês podem colocar, 65 pixels. E esse Soft Round Pressure Opacity é um bom para que vocês consigam controlar da melhor maneira possível o clareamento desse dente, tá? O Mode, ou Mod, se preferir, que é esse Painting Mode, você coloca em Desaturate, que significa dessaturar, tirar a cor. Ele vai tirar a cor. Saturar é colocar cor e dessaturar vai tirando cor. E o Flow aqui está em 20. É uma boa pressão para você, é um bom pressão não, é um bom flow para você utilizar, né, para esse tipo de atividade. 20%. O Vibrance já está marcado, provavelmente de vocês já está marcado também, então deixe marcado. E aí, para fazer o clareamento, você clica e segura e vai passando no dente. Como esse flow de 20, ele vai acontecendo de forma bem sutil. Se você quiser que aconteça o clareamento mais rápido, aí você aumenta o flow para 50, 60. Só que aí você começa a perder um pouco do controle. Pode acontecer de exagerar no processo. E aí você vai acabar deixando esse dente muito branco. Vai ficar muito artificial, né? Então, olha só, aqui eu fiz esses dois dentes, o da frente aqui e o do ladinho dele. E aí começa a aparecer a diferença do outro, né? Dá pra ver aí? Dá, né? Ó.
E aí façam isso, clica e segura e vai passando em cima do dente. Essa área que fica entre um dente e outro, que faz uma curvinha para dentro, evita clarear essa área, deixa ela um pouquinho amarelada, porque é o mais natural, é essa parte daí ficar um pouquinho amarelada mesmo. Que a ideia é que não pareça ser uma dentição toda artificial, né? Lente de contato que os artistas colocam muito, fica com um sorriso todo branco, né? Parece uns holofotes. E aí, como eu falei, existe o procedimento que aí a pessoa seleciona o dente, aí cria uma camada ali, uma máscara de camada, uma camada de máscara lá, e aí altera a saturação toda na camada toda. E aí acaba que você fica com o dente todo uniformemente clareado. E não é isso, a intenção não é essa. A intenção é deixar natural, né? Um pouquinho, alguns pontos ainda com um pouquinho amarelo e tal, um ser humano normal, né? Tem o dente de ser humano normal. Então, olha aí, já demos uma clareada. E aí a gente consegue ter um bom resultado. Algumas pessoas também fazem assim, ó. Aqui onde tem o branco do olho, também faz esse clareamento no branquinho do olho para poder realçar a parte colorida, né? O branco do globo ocular. Até esse daqui do cantinho, vou clarear. Aí tem que reduzir a ferramenta. Cliquei com o botão direito na tela. Pronto. Já? Conseguiram? Facinho, né? Super tranquilo. Então esse daí eu não criei camada nenhuma, eu simplesmente peguei a ferramenta, configurei lá, pronto, clareei. Ainda deixei ali uns pontozinhos amarelos, se você perceber, ainda tem aqui entre os dentes dela, eu deixei umas partezinhas meio amareladas e tal, então para não ficar tão artificial. Então a partir de agora a gente vai começar a fazer uns tratamentos nessa imagem. Ela não é uma imagem ruim, mas a gente pode acrescentar alguns retoques, alguns realces no aspecto da imagem, entendeu? Então, na versão atual do Photoshop, quem tiver em casa já deve pegar a dica. Aqui na versão atual, nessa aqui não tem, mas eu vou falar que a versão atual, nesse menu filtro, existe uma opção chamada RAW Filter, que é o filtro de RAW, que ele abre uma janela, essa imagem abre numa janela, e aí você tem uma opção, uma vasta opção de ferramentas para poder modificar as características da imagem. O que eles fizeram? Eles concentraram todas as ferramentas mais úteis para tratar a imagem numa só janela, porque elas estão espalhadas, a maioria delas, as que tem, algumas que tem nesse aqui no mais novo, elas estão espalhadas e eles concentraram lá.
Então, mas eles colocaram, nessa versão aqui, nós temos do lado direito, aqui ó, vou mostrar para vocês, esse painel com várias opções de ajuste, ó. Tá vendo? A opção Adjustment, e aí nós temos aqui, ó, o Brightness, Levels, Curve, Exposure, Vibrance, e aí por aí vai. Tem tudo isso daqui, são opções de tratamento da imagem, tá? E a gente vai ver, talvez não todas, mas a maioria delas, porque tem algumas que não são muito úteis, não. Posso mostrar para vocês rapidinho, mas as principais são essas primeiras aí. Então bora lá. A primeira, a Brightness. Repare que eu não vou selecionar nada, eu vou simplesmente fazer o efeito na imagem inteira, tá? Por quê? Porque eu quero trabalhar nela por inteiro, mas existe a possibilidade de eu trabalhar só numa parte dessa imagem. Vou imaginar que eu queira mexer só no fundo da imagem, porque ele está ali com aquela cor que eu não gostei muito. Então você pode selecionar só o fundo e aí mexer nele. Isso a gente vai fazer no final, tá? Mas vamos trabalhar agora na imagem inteira, sem eu selecionar nenhuma parte. Reparem aqui em cima no histograma. Vou mostrar para vocês o histograma, fica bem aqui, ó, do lado do navegador. Tá aberto o navegador de vocês aí? Não? Então vocês vão abrir aqui, ó, Window, Navigator, menu Window e seleciona Navigator, tá? Aí vai aparecer o navegador e do lado dele o histograma. Façam isso, por favor, que eu quero que vocês vejam o histograma como ele está. Abriram o navegador? Acharam o histograma? Facinho também, né? Tranquilo. Aí, repare nesse histograma. Vou ampliar. O que nós temos aqui? O gráfico está maior, né? A curva do gráfico está maior no centro desse gráfico inteiro. Significa que o quê? Que essa imagem ela tem tons médios mais intensos, assim, ela é predominantemente de tons médios. Não existem tons muito claros e nem existem tons muito escuros. A tonalidade média é predominante nessa imagem, tá? A parte, se por acaso a curva tivesse maior do lado esquerdo, isso ia indicar que a imagem ela estava com tonalidades mais escuras. E aí você precisaria corrigir e diminuir essas tonalidades escuras. Se por um acaso tivesse do lado direito com a curvatura mais alta, você teria uma foto, uma imagem muito clara, estourada, super exposta. A escura seria subexposta, subexposição, né? Pouca luz, então fica mais escuro. Quando você tem do lado esquerdo alto e do lado direito alto também, e no meio baixo a curva, significa que você tem uma imagem com contrastes extremos entre claros e escuros. Entenderam? Então é assim que você faz a leitura do histograma. No meio, quando a parte do meio está mais alta, quer dizer que você tem uma imagem predominantemente neutra, com tons médios, tá? Não é uma imagem nem muito clara nem muito escura. Então essa ajuda a gente a entender o quê? Que essa é uma imagem aparentemente interessante, boa para trabalhar. Não precisa mexer, clarear muito ou escurecer muito. Mas a gente pode realçar algumas coisas. A pele da moça, por exemplo, ela está com uma pele muito clara. Ela podia ficar um pouquinho mais avermelhada, né? Um pouquinho mais corada. Então a gente pode fazer isso também. E existe pouco contraste das partes, assim, como assim das partes? Pouco contraste. Se você olha a iluminação do rosto dela, você vai perceber que existe uma uniformidade na cor. Pouquíssimas áreas são mais escuras do que as outras. Então significa que essa imagem, essa foto foi tirada numa área externa, num dia nublado. Por quê? Porque exatamente isso. Porque tinha muita nuvem, e aí o sol bate na nuvem,
e toda aquela nuvem vira um grande ponto de luz, ou seja, vem luz de vários pontos e iluminam muitas áreas embaixo, né, da Terra e das pessoas também. Se houvesse só o Sol sem nenhuma nuvem, o único ponto de luz era o Sol, e ele ia iluminar diretamente, o raio solar ia iluminar diretamente e ia causar pontos de mais brilho e pontos de muitas áreas escuras, principalmente embaixo das pálpebras, embaixo do nariz e no pescoço. Ia ser uma luz mais dura, mais forte. Nesse caso não, esse caso aí você tem a iluminação, inclusive abaixo do pescoço dela até está claro. Por quê? Porque a luminosidade, a luz bate na terra, no chão, né? Então ela deve estar numa praia, e aí reflete e ilumina inclusive o pescoço dela. Então a iluminação vem de vários pontos e é uma iluminação mais suave. E aí a gente pode atribuir um contraste maior para essa cor, para valorizar o volume do rosto dela, né? Diferenciar aí figura e fundo. Então a gente vai fazer esse trabalho agora para tentar, né, ver como é que a gente pode melhorar essa imagem. Então o primeiro que eu vou usar vai ser o Brightness, que vai abrir essa janelinha aí para vocês. Então, em termos de Brightness, se eu aumentar, vai clareando a imagem. E aí ela vai ficar super exposta. Não há necessidade desse clareamento então, porque ela não é uma imagem escura. Então eu vou voltar para o zero, mas eu queria só mostrar para vocês qual é o efeito do Brightness. Mesma coisa, se eu botar para cá, ele vai escurecer a imagem, mas eu não quero que essa imagem fique escura, porque para mim, no histograma, ela tá boa. Então, já sabe como é que funciona. Eu vou dar um pouco mais de valor para o contraste. Aí eu vou, se eu aumentar bastante o contraste, repare como vai ficando mais intensa a cor, tanto do rosto dela como da roupa. Até o cabelo valoriza, ele fica um pouco mais vivo, né? Aí se eu botar para cá, as coisas começam a ficar mais opacas, mais sem graça, né? Perder vida. Então, em termos para essa foto aqui, o que é interessante para a gente é aumentar um pouco o contraste. Eu vou botar em 25, que eu acho que tá bom. Melhor do que isso, esse amarelo da roupa dela vai ficar muito vivo. Então aí acaba que ele vai ficar destoando, vai chamar muita atenção. 25 tá bom. Contraste. Não mexe no Brightness, que não há necessidade para este caso, tá? Colocaram já? Contraste 25. Então pronto. Então, em termos de Brightness, já tá bom. Não há de contraste, Brightness não precisa mais. Tá? Então eu posso vir agora aqui no Levels, que são os níveis. Repare que o histograma repete aqui, né? Ele aparece novamente o histograma, só que ele não aparece dividido por cores. Ele aparece inteiro. Então a gente não vai... Nós vamos trabalhar nos 3 canais, o R, o G e o B. Se eu quisesse trabalhar só com o Red, eu vinha aqui e escolhia só o Red, só o Green ou só o Blue. Mas eu vou trabalhar agora com todos os canais. Então reparem aqui, do lado direito tem essa abinha. Vou aumentar aqui, tá? Só para vocês verem. No meio tem outra e do lado esquerdo tem outra aba. Aqui eu posso clicar e regular para melhorar a tonalidade, o nível de tonalidade dessa foto, que ele vai aumentar ou diminuir, né, as tonalidades. Como assim, professor? Vamos ver. Eu vou começar pelo meio, tá? Os tons médios. Se eu clicar aqui e arrastar para a direita, repare como vai escurecendo a imagem. Aí agora, se eu pegar ele, voltar e trouxer ele para a esquerda, vai clareando. Então eu peguei os tons médios e fui mexendo nele. Originalmente ele é 1, o valor dele é de 1, tá? Agora, se eu pegar a abinha da direita e puxar para a esquerda, repare como vai clareando cada vez mais, estourando até o ponto de o fundo, né? Pelo menos até aí, o fundo está até aparecendo mais do que aqui, mas ele vai se perdendo, né?
Agora, se eu pegar do lado direito, do lado esquerdo e trouxer para dentro, ele vai escurecendo, né? Aí eu consigo valorizar um pouco mais o fundo. E aí eu posso também puxar a outra abinha e trazer a da direita e trazer para dentro. Aí eu vou fazer, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando as tonalidades mais intensas e depois eu puxando da esquerda para a direita e puxando da direita para a esquerda, eu estou revivendo as partes mais claras, dando um pouco mais de volume para o rosto dela. Entenderam? Porque, como eu falei para vocês, originalmente está muito uniforme essa cor, vamos dar um pouco mais de volume no rosto dela. Então a gente conseguiu fazer isso mexendo nos níveis extremos, né? Do escuro e do claro, trazendo um pouco para dentro. Tá? É facinho. Por que eu não mexi nos médios? Porque essa foto, originalmente, ela é toda de tons médios. Para que eu vou mexer nisso, né? Já que ela é assim. Então eu mexo nos extremos, tanto nos tons mais escuros quanto nos mais claros. Aí tá, tem um detalhe importante que tem que deixar bem claro para vocês: o seguinte: aonde vai ser aplicada essa foto? Vamos imaginar que essa foto vai ser aplicada na impressão. Ela vai para uma revista e aí ela vai ser impressa numa gráfica, né, numa impressora offset. E aí normalmente essa impressão offset ela costuma valorizar os tons, os contrastes, mas é a melhor que tem. Já se for plotado, né, naquelas plotters gigantes para fazer uma impressão, né, de painel, que vai ficar numa parede inteira, essas plotters costumam ficar muito mais escuro do que a offset. E aí onde você chega aqui, não aumenta tanto o tom escuro. Você não deixa tão escuro, porque quando for impresso numa plotter grande, né, de grande proporção, a tinta vai ficar muito carregada e aí vai ficar muito escuro. Então aí você precisa saber qual é a finalidade da foto. Vai com uma revista? Aí beleza, posso trabalhar os contrastes, né, os níveis um pouco mais intensos. Já numa plotter não. Para o ambiente do computador, aí infelizmente é uma situação que você não tem como controlar, porque monitores de marcas diferentes têm respostas diferentes para a emissão de luz. Até mesmo o mesmo monitor, dependendo da configuração que tiver, se estiver diferente um do outro, vai ter uma resposta diferente. Então é uma variável incontrolável, que você tem que só deixar assim o mais equilibrado possível, tá? Então é por isso que é importante saber a aplicação dessa foto. O tratamento, ele é importante para isso. Então, por exemplo, quando o fotógrafo de casamento, por exemplo, ele vende o serviço dele, ele não vende só as fotos que ele faz. Normalmente ele vende o álbum também. E aí, quando ele faz as fotos, ele terminou de fazer o ensaio, ele provavelmente vai bater 2 fotos, 3 fotos da mesma cena. Se ele não conseguir fazer 2, 3 fotos da mesma cena, ele vai tirar uma e aí ele vai olhar no computador para fazer um tratamento. Como ele vai imprimir no álbum, a impressão, esse tipo de impressão que eles fazem, normalmente é uma impressora a laser, que imprime colorido. Essas também têm a característica de ficar mais forte, as cores ficam mais intensas. Então, se você carregar muito no tom de vermelho da pele, a noiva, no caso, vai sair toda bronzeada. E aí ele tem que saber equilibrar isso. Ele faz uma prova antes, ele vai imprimir, ele vai comparar com a imagem real, né, no monitor dele. E aí ele vai olhar, não, realmente a noiva não estava tão vermelha, ela está nesse tom aqui. E aí ele pode ir regulando, né, tratando a imagem, regulando, calibrando a cor para que fique mais próximo possível do real. Porque se ele entrega um álbum com a noiva que estava, né, toda maquiadinha, bonitinha, né, uma maquiagem equilibrada, entrega ela com a cara parecendo um palhaço, não vai dar certo, né? Ele vai simplesmente estragar o trabalho dele. E é uma propaganda muito negativa para ele entregar um álbum que a noiva vai olhar, eu fiquei feia, aí pronto. Noiva no álbum ficou feia, acabou a carreira do fotógrafo, né?
Então é por isso que existe uma preocupação com esse tipo de tratamento de imagem. Tá? Continuando. Então aqui eu já fiz, eu entrei aqui o lado de esquerdo para 16 e o lado direito foi 232. Ficou aí para poder deixar uma imagem com uma qualidade, né, uma característica mais viva. E reparem aqui do lado que toda vez que eu ativei um ajuste, ele cria uma camada. Ó, ele criou a de brightness e contraste e ele criou a de levels. E aí eu posso chegar aqui e desabilitar para ver como é que fica. Então, por exemplo, se eu desabilitar aqui a do brightness, vai aparecer só a de levels e o background. Aí se eu desabilitar tudo, ó, desabilitei as duas. Aqui ela está original. Então, ó, eu vou habilitar brightness, aí já deu uma melhorada no contraste. E aí eu vou habilitar levels, aí ele já deu mais uma revigorada aí na foto, na imagem, né? E é uma forma de você ir comparando como é que tá ficando, sem alterar o original. Só depois que você, né, terminar de fazer o tratamento, você manda uma imagem, você manda ela salva com outro formato, como JPG, e aí pode enviar o JPEG para onde vai ser impresso, né? Ou você pode enviar o PSD mesmo, que aí a pessoa recebe o arquivo original. Se ela perceber, vamos supor assim, eu fiz aqui o tratamento da imagem, mandei para a editora, aí chegou assim, olha, tua imagem aqui eu imprimi uma prova, saiu muito clara, posso escurecer? Aí ele pode pegar e escurecer, se você mandar o arquivo PSD, que ele vai lá mexer exatamente só na camada brightness, tá? Ele não vai precisar mexer nas outras camadas para poder ajustar. Agora a gente vai aqui para a camada Curves. Então cliquei, já criou uma nova camada e apareceu um novo histograma. Agora existe uma linha branca na diagonal, né? Vocês estão vendo aí. E aí aqui você também tem do lado esquerdo uma abinha embaixo e do lado direito também outra aba. Não existe a do meio, tá? E a diferença aqui, assim, acontece a mesma coisa. Se eu puxar a abinha, ele vai escurecendo daqui. Aqui também escurece, clareia se eu puxar para dentro. A diferença é que essa curva eu posso mexer ela, né? Eu cliquei nela e eu saí mexendo e transitando por todo o eixo X e Y para encontrar uma tonalidade que eu acho mais interessante. Ó, vou puxar para cima, para baixo escurece mais, para a direita ele escurece, mas aí ele deixa um pouco mais de contraste. Ou seja, você tem aqui todo um gráfico para tu ir mexendo e identificar qual é o melhor resultado para ti, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, vai ficar bem escurão, né? Ficou bem vermelhão. Se eu não gostei, aí aqui, ó, olhem para cá, aqui embaixo tem essa setinha que faz uma curva, assim, né? Que significa que eu vou resetar tudo que eu fiz e volta ao original, tá? Olha aí, voltou. Aí eu posso mexer de novo. Se eu não gostei, eu não quero mexer essa camada aqui, não tá legal, eu vou usar ela não. Eu não quero trabalhar com essa camada, então aqui tem do lado do olho tem um baldinho de lixo aqui, ó. Aí você pode clicar, aí ele vai perguntar se você quer deletar essa camada, aí você diz que sim, aí tu ficou só com as camadas anteriores. Todas as camadas têm esse reset e esse delete aqui, caso você queira deletar uma camada específica. Não é agora. É o curve. Então, né, o curve tem aqui, você mexe tanto. Se eu por acaso não quisesse o levels, eu poderia optar só pelo curve. Por quê? Porque no levels eu mexi só do lado esquerdo e do lado direito, aqui, né? Aqui e aqui. Mas o curve também tem esse e esse. Então eu podia simplesmente ir direto para o curves, esquecer o levels, mexer aqui do lado direito, esquerdo, né? Esquerdo e direito,
e trabalhar os médios aqui no gráfico. Simplesmente ignorava ali. Eu não preciso fazer usar todas as ferramentas de tratamento, porque eu posso concentrar em uma só, para ter um resultado bom também. Mas como eu estou mostrando para vocês uma por uma, aí eu estou mostrando para vocês a aplicação de cada uma delas, né? Aí uma coisa importante, eu vou ressaltar aqui. Nós estamos utilizando o RGB, todos os 3 canais, né? Mas eu posso, por exemplo, só trabalhar com o Red. Aí o que acontece? Repare que meu histograma ficou meio rosado e a linha ficou vermelha. Significa que eu vou mexer aqui e ele vai alterar o que é de vermelho. Se eu botar para cima, né, o gráfico para cima, ele vai aplicar vermelho. Se eu colocar ele para baixo, ele vai retirar vermelho. Aí ele vai ficando azulado e amarelado, e tons de verde. Porque o que vai sobrar vai ser amarelo e azul. E aí quando tem assim amarelo e azul muito perto, fica verde. Se eu botar para cima, eu estou acrescentando o vermelho. Mas eu não quero mexer nessa camada vermelha. A mesma coisa do blue, né? Se eu botar para cima, vai ficar azul ou roxeado, né? Dependendo de onde eu colocar. Se eu botar para baixo, ele vai retirar o azul, vai ficar só vermelho e amarelo. E esverdeado, claro. Então, seria uma... Aí existe também aqui alguns presets que chamam, algumas configurações pré-definidas, que eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, mais claro, lighter, né? E aí a imagem fica mais clara, como está dizendo. Mas eu não gostei, aí eu vou colocar aqui darker, então a imagem vai ficar mais escura. Ou seja, eu já escolho aquele e ele já vai me dar ali um efeito pré-definido que talvez eu goste. Ou não. Aí tem aqui Strong Contrast, aí ele vai trabalhar mesmo aquele contraste forte ali, vai puxar os tons o mais claro e botar o oposto ao mais escuro, que aí fica meio assim, né? Vermelhão, estouradão. Então eu vou resetar e eu vou deletar essa camada porque eu não quero ela, só para mostrar para vocês mesmo. Aí a próxima é esse do triângulo aqui, que é o Vibrance ou Vibrance. Não sei se vocês preferem Vibrance do inglês ou Vibrance do italiano, ou do inglês, do americano. Que isso? Continuando. Então o Vibrance, se eu mexer ele para positivo, ele vai acrescentar mais pigmentação. Então olha, ficou mais intenso. Se eu puxar ele para o negativo, ele vai tirar pigmentação. Ele desatura, ele não dessatura, ele retira sem deixar, né, sem perder cor. Mas eu não vou mexer nesse porque eu não quero. O saturation você já sabe, né? Se eu botar para positivo, ele coloca muito mais pigmento, ele intensifica as cores. Se eu puxar ele para o negativo, ele vai até o preto e branco, até o, né, tom de cinza na verdade, tá? E aí você pode, por exemplo, aí tem uma imagem que ela está muito colorida, aí você pode chegar aqui e diminuir a saturação dela, né? E aí pode até aumentar a vibração, que aí você tem uma imagem que diminui a cor, mas você não perde a qualidade, aquela intensidade. Ou ao contrário, se ela for muito fraquinha, muito morta, muito sem graça, você vem aqui, aumenta um pouco a saturação, né? Pode até aumentar um pouco a vibração, ou então se a saturação alta ficar muito forte, aí você diminui a vibração, que aí você consegue equilibrar entre acrescentar cor, tirando um pouco do pigmento ali daquela tonalidade. Deixa eu voltar para o original. Aí nós temos aqui o próximo. Esse daqui é Hue Saturation, ele é bem extremo. A gente vai ver essa função Hue Saturation mais adiante como uma aplicação melhor do que para cá, para tratamento. Porque se eu mexer aqui, ó, ele vai estar acrescentando cor, ele vai estar exagerando em muito, inclusive tem a saturação de novo, ele repete aqui. E o Lightness também está aqui, que o mesmo Lightness que está na outra, mas aqui ele muda, ele tem a Hue, né, tem a propriedade de você modificar uma cor,
E aí você pode usar isso aqui para alterar a coloração de alguma parte da imagem. E é o que a gente vai fazer depois, numa outra atividade de manipulação de imagem. Mas já fica a dica para vocês que a Hue Saturation tem essa possibilidade aqui. Mas agora eu não vou usar ela, que não serve para o que eu quero. Vou deletar essa Hue Saturation. Em português é matriz e saturação, tá? Para quem quiser saber. Tem aqui a Color Balance. Então se você tem uma imagem que está muito avermelhada, né? Aí você pode trazer para o ciano, para tirar o vermelho. Ou então se ela está muito azulada, você puxa para o vermelho, né? Aí pode equilibrar com um pouco de verde, ou então com um pouco de magenta. Aí você vai balanceando a imagem para um lado e para o outro para saber, né? Retirando um pouco, tirando, colocando. Ou então você pode trabalhar aqui com... A princípio ele vem com os tons médios, mas eu posso trabalhar com os tons altos, né? Os highlines, que aí ele vai... toda vez que tu acrescentar vermelho, ele vai acrescentar sempre para mais claro do que para o vermelho puro. E para o ciano é a mesma coisa, né? Sempre vai estar com essa aplicação de cor, só que numa escala mais alta, numa tonalidade mais clara. Assim por diante. E tem também os shadows, que aí você vem aqui e acrescenta aquela cor, só que para o mais escuro, um tom mais fechado. Ó. Repare que aqui, quando eu acrescento vermelho, ele coloca para um vermelho mais forte, tá? Já nos highlights, quando eu coloco vermelho, ele coloca para um tom mais roseado, né? Mais clarinho. Essa é a diferença entre highlights, midtones e shadows, tá? Inclusive essa ferramenta aqui, a Color Balance, ela é muito útil. Obviamente não nesses extremos assim, né? Mas você pode chegar aqui, vou dar uma coradinha na moça. Aí acrescenta um pouquinho de vermelho, beleza. Fechou. Vou deixar essa. Aí a próxima é a Black e White. Então, o que quer dizer isso? Eu vou transformar essa imagem numa imagem de tons de cinza, né? Ela vai variando ali a tonalidade do branco 100% pro preto 100%. E aí existe uma coisa interessante nessa ferramenta, que é a seguinte: os canais, eles continuam aqui habilitados para que eu consiga mexer neles. Significa o quê? Vamos supor, aquele fundo ele é meio azulado, esverdeado, né, o fundo. Então, se eu quiser enfatizar o fundo, acrescentar mais cinza no fundo, eu venho aqui no canal que o fundo é predominante, né, e eu aumento, vou aumentar um pouco do azul também. Não, para cá, para deixar mais escuro. Volto para cá, acho que vai ficar mais escuro. Ficou? Não ficou. Deixa eu ver se muda. Aqui, ó, acrescentei. Ele é mais esverdeado. É, por isso que não mudou. Olha, pro verde eu trouxe um pouco mais para a esquerda, para o escuro. O fundo foi clareando. A roupa da moça é amarela, né? Então, olha só. Eu vou puxar o amarelo para o escuro e a roupa foi escurecendo, ó. Só a roupa, um pouco do cabelo dela, que tem umas mechas mais claras, que escureceu, ó. Tô mexendo no canal amarelo, o que vai alterando são as cores desse canal. E o vermelho, né? A pele dela é vermelha, tem tons de vermelho, o cabelo também, e um pouco da roupa. E aí, ó, o canal vermelho altera o rosto dela, não altera o fundo, porque o fundo não tem nada de vermelho, praticamente. Então eu transformo em preto e branco, mas eu consigo alterar os canais individualmente. Volta, não quero essa camada, vocês já conhecem ela agora. E a próxima camada é a Photo Filter. A Photo Filter, você escolhe aqui, por exemplo, no Color, você selecionando o Color, ele me deu essa cor aqui, laranja. Se eu colocar positivo, ele vai deixando a cor com esse aspecto de amarelo queimado. Se eu não quiser, eu volto e aí ele perde esse aspecto. Se eu quiser mudar de cor, eu quiser deixar ela com tons esverdeados, eu escolho o verde, clico no OK
Aí eu boto positivo e ele vai acrescentando características esverdeadas para todos os canais da imagem, tá? Aqui, se eu quiser, aqui por padrão vem luminosidade preservada. Se eu retirar, aí ele perde um pouco da luminosidade. Mas eu prefiro deixar. Já aqui em Filter, eu vou resetar. Aí eu vou aqui selecionar Filter e vou escolher uma predefinição. Ó. Eu posso chegar aqui e escolher um aspecto predefinido, como por exemplo o sépia. Aí aqui eu venho aumentando o sépia. Vocês sabem qual é o efeito sépia, né? Ele vai deixando a fotografia, a imagem meio envelhecida, como se ela fosse uma imagem de séculos atrás. Se você combinar o preto e branco com o sépia, ele fica mais parecido com fotos antigas e envelhecidas mesmo. No Instagram tem o filtro sépia, vocês devem usar de vez em quando, ou não. Não só o Instagram, como Facebook. Você ainda usa o Facebook? Usa, né? Outros, tem vários outros aplicativos que tem esse filtro aqui. Aí tem o filtro vermelho, filtro amarelo, ou laranja, quer dizer, ciano. Aí você vai e escolhe o pré-definido do jeito que você quiser, né? Tem aqui, ó, o Warm Filter 81, o Warm Filter LBA, tem uma pequena mudança, o Warm Filter 85, o Cooling, que é o filtro mais frio, o 82, o Cooling Filter LBB, tem filtros quentes e frios, né? Warm e Cooling, e esses pré-definidos aqui também. Então, pode ser que você tenha uma aplicação, com certeza. Então já sabe onde é que fica, que são esses photo filters aqui. O próximo é o Channel Mix. Channel Mix é onde você tem aqui todos os canais separados, inclusive o canal de contraste. Se eu diminuir, ó, ele vai ficando azulado. Se eu aumentar, ele fica avermelhado. Então eu vou deixar no 0. Eu não quero mexer nesse, não me importa ele. Mas aqui, ó, tirando o vermelho, ele vai ficando azulado. E acrescentando, ele fica mais avermelhado. Então eu vou botar ele no 0 de novo. Não, ele estava no 25. Nem lembro qual que estava, reseta. Estava no 100, ó. E aí você alterna entre verde, pouco verde, menos verde, mais azul, menos azul. Ou seja, mais uma opção de você estar mexendo em cada canal. Aí aqui em cima, ó, o Output Channel tá red de vocês também? Tá red o Output Channel? Tá, né? Se você trocar aqui pro Blue e lá embaixo mexer no contraste, quando eu acrescentar mais aqui contraste, ele vai acrescentar contraste de azul. Ao contrário, se eu colocar o green e aumentar o contraste, ele vai aumentar o contraste de verde. Então assim, você também escolhe qual é o canal predominante para fazer a mistura entre os outros, tá? E também tem os presets aqui. Você escolhe uma opção pré-definida e aí fica a critério. Aqui ele está dando black and white gray, black and white blue filter, né, baseado no filtro azul, black and white baseado no filtro verde, no filtro amarelo, ou não. Ou seja, são muitas opções de tratamento da imagem, vai depender muito da aplicação que você quiser. Esse Color Lookup eu nunca usei, então não vou nem mostrar porque eu não sei como é que usa. Aí tem aqui o negativo, o invert, que ele é para você quiser, se você quiser criar um negativo, esse é o canal, né? Que ele simplesmente inverte a tua imagem. Não quero ele. O Color Lookup eu vou deletar porque eu também não quero.
Invert, sai daí, invert. O próximo é esse aqui, ó, Create a New Posterize Adjustment Laser. O Posterize, ele é sempre, quando você vê Posterize, pode crer que vai ser um negócio que vai estourar assim, né? Vai criar uns efeitos extremos, né, de cor. Então ele valoriza muito as partes claras, ele estoura as cores. Dá para fazer uns trabalhos psicodélicos assim, mas eu particularmente não gosto. Posterize. O próximo, que é o Threshold, ele transforma essa imagem colorida em imagem preto e branco. Não é tom de cinza, tá? É diferente daquela black e white, mas aqui não tem tom de cinza, tem só tons pretos e tons brancos. Que você pode chegar aqui com esse histograma, modificar qual é a intensidade que você quer, né? Quais são as tonalidades que vão aparecer, ó. Eu indo para o mais claro, ele vai mudando qual é a aparência que vai ficar os tons de preto e de branco, né? Então vem, olha, então esse daqui, ó, aqui eu tenho uma imagem que valoriza mais o formato do rosto dela. Aqui eu já não tenho tanto, né? Já não tem nariz. Para cá já ficou muito escuro, perdeu o olho. Então você pode chegar aqui e equilibrar. Então acho que esse aqui é o melhor ponto que tem para poder valorizar a forma do rosto dela. Aí isso aqui você pode, por exemplo, fazer uma tela de serigrafia e serigrafar esse rosto numa camisa com uma cor. Por exemplo, compra uma camisa branca e faz a impressão em preto ou em outra cor, né? Revela uma tela com esses pigmentos, essa parte preta aí, e aí faz impressão em camisa branca com impressão camisa preta em impressão branca, camisa vermelha com impressão em amarelo, sei lá. É uma maneira de você fazer uma impressão usando uma foto, né? Obviamente monocromática, mas vocês vão conhecer com o professor Almi a técnica da serigrafia policromática com retículas lá no laboratório de serigrafia e tal. Já foram lá ver como é que é? Vão ter chance ainda, é lá na frente. Tá, então eu vou deletar essa camada porque eu não quero ela. A próxima é a Selective Color Adjustment, que aí você seleciona aqui o canal de cor e ajusta os outros canais a partir do canal que você quer, ó. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o ciano e vou mexer mais ou menos ciano. Aqui não vai alterar nada porque é ciano também. Aqui mexeu? Não mexeu. Por que não está alterando? Não está mexendo em nada. O ciano não está fazendo muita diferença. Eu vou usar os vermelhos agora. Olha, o vermelho eu já consigo interferir, porque o ciano não modificou muita coisa. Ó, então eu mexo aqui, a partir do canal vermelho, que é mais predominante por causa do rosto, do amarelo aqui, eu consigo sair modificando a tonalidade. Então eu vou resetar. Pelo canal yellow agora eu vou mexer, ó, vou acrescentar um pouco de ciano, não tem. Acrescentar um pouco de preto. Olha, eu reduzi aqui, ó, no yellow, tirando o amarelo, né? Eu mexendo no canal amarelo, tirando o amarelo, eu tiro a cor dele aqui, ó, da roupa dela. E aí você vai fazendo a mistura, né? É que é um trabalho de você ir fazendo, aqui ficou melhor, aqui não, diminui, não, esse canal não ficou bom, você seta. E também tem os presets, só que aqui não tem nenhum, nem ofereceu nada. Se eu quiser trabalhar com os canais pretos, né? Aí eu escolho blacks, e aí onde eu mexer vai estar trabalhando com a zona escura do canal, tá? Com as zonas mais escuras desse canal.
apaga, porque eu não quero ele. E por último, não menos importante, é o canal gradiente. Então, o canal gradiente, você escolhe uma cor que vai ser aquela cor base para fazer a transição dela como sendo ela como sendo 100% até o branco. Então, por exemplo, aqui o cabelo da moça, o que é 100%, né, quase 100% escuro, ficou a cor 100% que eu escolhi. Se eu trocar essa cor aqui, ó, eu cliquei na barrinha do gradiente, abriu a janela para escolher a cor. Eu venho aqui nessa aba de baixo, aonde tem o quadradinho da cor, cliquei, e aí ele libera para mim o color, que aí eu vou clicar nessa cor, aonde eu vou poder, por exemplo, escolher. Eu vou escolher aqui esse azul aqui, esse azulzão. Então, esse azul que eu escolhi, ele é o 100%, tá? E aí, transita dele até o branco. Então, o Photoshop, ele distribui essa cor pela tonalidade a partir dos outros canais. Então, ele fica um gradiente dessa cor até o branco. Aí eu posso também chegar aqui, ó, puxar para dentro a abinha esquerda e a abinha direita, puxar também para dentro, para poder modificar essa variação dessa tonalidade de gradiente. E ainda por cima tem os tons médios aqui que eu posso atribuir, ó. E aí a foto fica monocromática com esse gradiente dessa cor distribuída ao longo da foto. Não quero a camada, deletei. Então, para mim ficou só, né, que eu achei que ficou interessante, a camada Brightness e Contrast, a Levels, a Vibrance e a Color Balance. Foram as que eu achei que deixaram essa imagem mais interessante, né? Melhor do que o original. Então, se eu desabilitar todas as camadas, aqui está o original, vou habilitar todas as outras. Esse foi o depois do tratamento. E aí, como eu falei para vocês, é possível então eu fazer o ajuste só numa parte. Então eu vou usar aqui o Quick Selection para selecionar o fundo. Eu vou aqui passar ele na parte do fundo da imagem, vou passar aqui do outro lado. Então eu tenho selecionado aqui o fundo. O cabelo aqui eu não quero, então eu vou tirar aqui, vou ver se eu consigo tirar esse cabelo aqui do lado. Ver se eu consigo tirar esse aqui. Não deu, mas deixa assim. Então aqui, por exemplo, se eu quiser alterar esse fundo, mexer só no aspecto dele, eu posso chegar aqui, ó, mexer, por exemplo, no Curves. Então agora, reparem na camada que eu cliquei, né, do Curves, criou aqui uma camada aonde está a moça está escuro, não está selecionado, e onde está o fundo está branco, porque é o que vai sofrer a modificação. Então eu posso chegar aqui e mexer na curva, que ele vai alterar somente o fundo, sem alterar a moça, né, o primeiro plano. Estou mexendo só no segundo plano. Então aqui eu trouxe um pouquinho para baixo, para a direita, e aí o fundo deu um pouco mais de contraste. Conseguiram mexer aí?
Mas aí vocês podem perceber aqui, por exemplo, que existe uma transição muito brusca entre o limite do fundo e o limite da figura, né? Porque eu fiz uma alteração no fundo, então aqui é o limite da seleção e eu preciso deixar isso mais suave. Então a gente vem aqui, clica com o botão direito em cima da máscara, aqui na layer, tá? Ó, lado direito, eu clico com o botão direito em cima da máscara, aqui ó, essa é a máscara, tá? Botão direito, vai aparecer Refine Mask, e aí essa janela que tem aqui, eu tenho várias opções de mexer na transição. Eu vou usar aqui a Feature. Ó, estou aumentando a Feature, essa segunda, abaixo do Smooth. Ela está fazendo uma transição gradual entre a parte selecionada e a parte não selecionada. Então o Feature, ele está aqui 15,5. Deixa eu ver como é que fica. Vou clicar no OK. Então agora nós temos uma transição mais suave entre o fundo alterado e a figura que ficou inalterada, né? Então agora nós temos uma transição mais suave entre o fundo e a figura. Conseguiram? Esse silêncio é um sim ou é um não? Quem cala consente, né? Então, se ninguém falar nada, eu vou me embora. Embora não, quer dizer, eu continuo. Tranquilo? Posso continuar? Posso. Bom, então agora nós já vimos as ferramentas de tratamento de imagem, tratamos essa imagem, inclusive depois, por último, tratamos só uma parte dela, tá? Então aqui, com relação a tratamento de imagem, esse é o que vocês precisam para, né, já para ter um conhecimento a respeito disso. Se por um acaso houver necessidade de você, faz um tratamento nessa imagem que ela está muito opaca, está muito morta, dá uma revigorada. Esse é o caminho, tá? É de praxe se fazer tratamento de imagem, até fotógrafos profissionais que tiram fotos com câmeras profissionais, super mega power, que têm excelentes resultados, também fazem tratamento na imagem para que ela seja entregue da melhor maneira possível, tá? Ou faz um balanceamento, ou faz uma saturação, ou então acrescenta um pouco de cor, ou então retira, tá? Então sempre tem um tratamento. É difícil não ter uma foto feita por um fotógrafo que não tem um tratamento. Então esse é o caminho. E aí agora eu vou salvar com outro nome, Save As. Aí eu vou colocar aqui só o número 3 do lado aqui para poder diferenciar do original. E vou dar um intervalo para vocês de 15 minutos, que aí quando vocês voltarem a gente vai começar a fazer umas manipulações nas imagens, tá? Que agora, esse aqui é tratamento. Tratei a imagem, não descaracterizei nada, só clareei um pouco o dente dela, é uma certa manipulação da realidade, mas o que a gente vai fazer depois do intervalo de 15 minutos é fazer um outro tipo de manipulação numa outra imagem, tá ok? Então, agora a gente vai trabalhar com a manipulação da imagem, alterando a cor do olho da moça de uma maneira mais natural possível, né? Mas antes, repare no histograma que está aqui, ó. Vejam que a curva, né,
tá mais para o lado direito do histograma, do gráfico. E se você analisar a imagem, ela quase não tem tons escuros, ela basicamente tons claros, né? Então de escuro aqui tem quase nada, exceto aqui o cabelo dela, que é mais escuro, sobrancelha. Proporcionalmente é quase nada com relação à quantidade de tons claros. Então olhe o histograma do lado direito, como a curva está maior, né? Bom, essa mudança de cor que a gente vai fazer no olho dela não é uma técnica que eu estou ensinando para vocês só para vocês trabalharem a vaidade de vocês e clarearem os olhos de vocês. Não, não é. É uma coisa prática, comum, praticada pelos editores de imagem que vão colocar fotos de modelos, artistas em revistas, sites, mas também é utilizado para você trabalhar a alteração da cor de objetos, como por exemplo nos sites de automóveis. Quando você chegar, então, vocês já compraram um carro uma vez no site? Já, né? Pois é. Então, se você não fizer, eu vou explicar como é que é. Senta no site de uma montadora lá, tipo Volkswagen. Aí tu escolhe o carro. Aí vamos supor que tu escolheu o Polo. Aí vai aparecer para ti lá, né? Faça a sua configuração. Aí tu escolhe primeiro a cor. Vai aparecer um carro branco lá. Aí tu escolhe a cor vermelha. Tu clica na cor vermelha, aquele mesmo carro branco, ele vai ficar vermelho. Ou seja, foi acrescentada uma camada de vermelho naquele carro e ela foi feita usando essa técnica de mudança de cor. Então, se você coloca o cinza, aí vai mudar para cinza. É o mesmo carro branco, só que foi acrescentada ali aquela camada que não é simplesmente só pintar de vermelho. Ela é colorizar de vermelho, mantendo as características de luz, textura, tom, né? Partes escuras, partes brilhos. Você preserva as características da foto original. E é o que a gente vai fazer agora, com o olho da menina aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu vou fazer num olho só, para a gente ver a diferença de um para o outro. Mas quando vocês forem fazer em outras circunstâncias, vocês façam nos dois. Vamos selecionar o olho esquerdo dela, esquerdo de quem vai, direito de quem vem, né? Então é o direito dela, esquerdo nosso, este aqui. Eu vou usar a ferramenta de seleção elíptica, tá? Vou aproximar um pouquinho mais. Eu vou clicar no meio, vou segurar o Alt do teclado e o Shift para poder fazer uma seleção redonda exatamente no tamanho do olho dela, um pouquinho menor do que o olho dela, tá? Não ultrapassem assim do olho dela, nem coloquem a seleção no limite. Coloquem um pouquinho antes, terminando um pouquinho antes, tá? Eu vou explicar depois por quê. Se por um acaso você não tiver com a seleção centralizada, eu estou segurando Alt e Shift. E eu vou apertar agora com o dedão aqui na tecla espaço e eu tenho a possibilidade de reposicionar essa minha seleção, segurando a tecla espaço junto com Alt e Shift. Posicionei, solto o clique e aí eu solto as teclas do teclado. Então eu selecionei o olho, pegou um pouquinho na pálpebra ali e nos cílios, mas a gente vai tirar essa seleção daqui a pouco, tá? Conseguiram selecionar? Se não fizeram do jeito que eu fiz, pode fazer de outra maneira, não tem problema, mas desde que selecione o olho dela. Eu usei a elipse para fazer uma seleção circular porque o olho é redondo, né? Essa parte colorida do olho é redondo, então é melhor do que eu ficar tentando fazer ali uma seleção manual arredondada. Conseguiram? Posso continuar? Qualquer coisa, professor, peraí, não consegui, faz de novo, não tem problema, eu repito, eu espero, eu quero que todo mundo acompanhe. Então bora lá. Agora
com este olho selecionado, a gente vai começar a trabalhar. Assim, se você quiser selecionar o outro, lá em cima, né, tem que estar acionado Add to Selection, lá na barra de propriedades, e aí você faz de novo a mesma seleção do olho, né, do outro olho, e aí os dois vão ser modificados juntos. Eu não vou fazer as duas, não precisa também vocês fazerem, é só para a gente entender como é que é o passo a passo. Agora aqui embaixo eu vou ampliar para vocês. Abaixo da janela da Layers tem esse botão aqui, ó, Create New Fill or Adjustment Layer. Estão vendo aqui? Eu vou clicar, aí ele vai me dar essa opção, e aí a opção que eu quero é a Hue Saturation. Viram? Eu quero que eu repita. Repito. Vou desfazer. Então eu venho aqui, ó, a bolinha lá embaixo, tá? É a bolinha que ela é metade escura, metade clara. Clico. Aí vai aparecer aqui Hue H-U-E Saturation, embaixo de Vibrance. Eu quero Hue Saturation. Aí eu criei uma camada aonde o que estava selecionado vai ser modificado pela Hue Saturation. Aquela Hue Saturation que eu falei logo no início, que abriu a janela. Abriu essa janela aí para vocês? Abriu, né? Então aqui, antes da gente mexer na cor, precisamos tirar aquela parte que pegou a pálpebra. Então eu vou aumentar o lightness. Aqui, ó, estou aumentando o lightness para que a área selecionada fique clara e eu identifique aonde que eu devo apagar para não alterar a cor da pálpebra. Então eu deixei clara, né? Eu botei aqui 22, que já é o suficiente. Vou ampliar um pouco aqui a imagem para vocês acompanharem. Para eu apagar essa parte aqui da seleção que está em cima dos cílios e da pálpebra, eu vou usar a ferramenta Brush, que é a pincel. Aqui eu vou pegar esse pincel e vou pintar aqui. Mas antes disso, eu preciso que este quadradinho aqui embaixo, ó, esse quadradinho bem aqui, que tá, o meu tá preto, o de vocês também tem que estar preto. O quadradinho da esquerda tá preto de vocês? Se não tiver, aí você clica nele e escolhe na janela a cor preta, essa aqui no cantinho, ó. Se já tiver, então deixa assim, tá? Mas este quadradinho tem que ficar preto, porque senão não vai dar certo. E o brush que eu vou usar vai ser esse aqui, ó, o segundo da esquerda para a direita, que ele é um brush mais duro, que eu quero realmente apagar esta parte aqui, ó. Eu vou clicar e vou pintar essa parte da seleção, que ela é uma parte que está cobrindo cílios e pálpebra. Não quero mudar a cor nem de cílios nem de pálpebra, tá? Então eu faço assim essa pintura acompanhando o formato dos cílios e da pálpebra. Pronto, só isso é o suficiente. Conseguiram? Posso continuar? Tranquilo? Então vá. Aí eu não preciso mais ver essa seleção. Eu vou voltar o lightness para 0. Coloquei 0 e apertei no Enter. É mais fácil do que tentar encontrar ali a posição 0. A seleção continua aqui, né? Reparem que aqui a miniatura na layer, ela tem um pintinho branco, uma pontinha branca aqui, ó, que ela é referente ao olho selecionado, tá? Agora
é onde a gente vai fazer a modificação da cor. Então eu vou usar, antes de usar o Hue, eu vou aqui no Presets e eu clico, né, no Custom e vou até o Cyanotype. Eu escolho a opção Cyanotype. Escolhi a Cyanotype. Agora já aqui, ó, meu já apareceu azulado, que a última vez que eu usei estava no azul, a cor azul. O Hue estava no azul. Então aqui, ó, se eu botar em verde, ele já vai mudando para a cor verde, tá vendo? Se eu quiser que seja amarelo ou vermelho, eu vou mudando a posição para a cor que eu quero. Obviamente que olhos são normalmente azuis, verdes, castanhos ou castanho escuro, né? Então eu venho aqui, eu vou colocar, por exemplo, ela com os olhos um azul bem clarinho. E aí, na saturação, você pode aumentar a intensidade dessa cor ou diminuir a intensidade da cor, nessa saturação que fica logo abaixo, né? Pronto, mudei a cor do olho. Tá bom assim? Deixa eu comparar com outro. Aí, ó, o olho dela original é assim, esse esverdeado, meio cinza. Agora ele tá azul. Pelo menos esse do lado direito. Olha aí. Aí tem um detalhe importante que vocês têm que prestar atenção. Lembram naquela parte que eu mudei anteriormente no tratamento, que eu mudei só as configurações do fundo? Eu selecionei o fundo e aí mudei lá, deixei ele um pouco mais escuro. E aí a transição entre o fundo e a figura ficou muito brusca. Aqui tem a mesma situação. Se eu ampliar o olho aqui, ó, dar um zoom nesse olho, vocês vão perceber que existe uma transição muito brusca entre o colorido do olho e o fundo, né, a parte original. Então é onde a gente faz aquele mesmo procedimento. Clicar com o botão direito em cima da seleção, Refine Mask, e utilizar a opção Filter para poder fazer esse embaçadinho aí, ó. 4.7 já tá bom, clica no OK. E aí ele vai fazer essa transição entre a cor nova e a foto original de maneira suave. Aí você consegue uma qualidade melhor no teu efeito, né? Bom, olha só, ela tem heterocromia. São olhos de cores diferentes. Então aí nós preservamos a textura do olho dela, né? A luminosidade do olho foi preservada. Você preservou os detalhes, né, do olho, fazendo essa mudança. Então, se fosse um automóvel, por exemplo, você chegava, selecionava ali a lataria do automóvel, né, do branco no caso, ou até mesmo qualquer outra cor. Aí você fazia esse procedimento mudando a cor dele, a saturação, preservando todos os efeitos de luminosidade, sombra, textura, seguindo essa técnica. E aí, gostaram? Conseguiram fazer? É facinho, né? É claro, né? Alguém te dizendo como é que faz. Mas assim, eu estou gravando, tá? Aqui, estou gravando áudio, vou fazer a montagem depois e vou deixar no Classroom para vocês que quiserem depois relembrar, estudar, né? Para a prova, já vai estar sabendo.
Bom, agora eu não vou fazer o outro olho porque eu queria só mostrar a comparação. Se vocês quiserem fazer depois, tudo bem. Mas eu vou salvar com outro nome, Save As, para não perder o original. Vou fechar a zoiuda. E aí eu botei lá no Classroom meu nome daquela atriz, aquela atriz, ela é nova no cinema, tá começando agora. Essa aí, ó, a Jojo, não é todinho, a Angelina Jolie. Agora, nessa imagem, a gente vai fazer utilizando assim um procedimento parecido, só que para uma outra finalidade. Agora o morango vai ficar colorido e o restante vai ficar tons de cinza, tá? Então abram aí a Jojo para a gente continuar. Então, agora, né, como eu falei, preservar o morango e o restante da imagem tirar a cor, né, deixar ele tom de cinza. Então vamos selecionar o morango. Como é que a gente seleciona esse morango? Me ajudem aí que eu esqueci. Poxa, vocês não falam comigo. Tá bom, eu vou usar aqui a Quick Selection, tá? Então aqui, por exemplo, a minha Quick Selection, ela tá para subtrair, porque eu usei anteriormente subtrair, mas eu tenho que colocar no Edit to Selection, tá? Lá em cima, na barra de propriedades, Edit to Selection, e aí eu vou passar aqui no morango para o Photoshop ir selecionando para mim o que ele acha que eu quero que seja selecionado. Óbvio que algumas outras coisas vão ser selecionadas além do que eu estou passando, tá? É aí onde a gente faz um retoque, ou a gente acrescenta coisas ou retira coisas selecionadas. Aqui, por exemplo, selecionou a boca e o dente, o lábio, selecionou aqui o queixo, faltou selecionar essa pontinha aqui da folha. E aí a gente entra com uma outra ferramenta de seleção que é para dar um retoque. Pode ser, por exemplo, a ferramenta laço, que é uma ferramenta manual que eu posso usar para poder definir exatamente aquilo que eu quero acrescentar ou retirar. Aqui eu vou retirar essa parte que foi selecionada da boca. Eu vou então clicar em Subtract. Vou aqui, né, passar a ferramenta aonde eu quero que seja retirada a seleção. Vou fazer a volta na seleção que eu quero retirar. Solto o clique, aí eu tenho essa parte, né? A parte que estava selecionada eu retiro ela da seleção. Aqui embaixo também o lábio foi selecionado, então eu vou passar aqui, né, no formato que eu quero retirar, né, deixando só o morango. Pronto, retirei uma parte. Ainda ficou sobrando aqui? Não, ficou não. Então você vai moldando, né, acrescentando ou retirando partes que você quer, ajustando a tua seleção. Aqui, por exemplo, eu vou acrescentar essa parte aqui atrás do dedo dela, entre os dedos dela, porque é a parte aqui do morango. Então eu vou apertar aqui, ó, tá no Subtract, né? Eu vou apertar Shift para poder ativar a Edit Selection. Pode falar. Desligar o ar-condicionado? Não sei se ele vai deixar, não. Ele vai chegar e vai. Vocês estão reclamando? Não. Vou tentar, tá? Espera aí que eu vou entrar em contato com ele aqui para ver se ele desliga para nós. Pelo menos um deles. Só um segundo. Mandando zap.
Pronto, eu mandei para ele a mensagem aqui. Vamos ver se ele vem. Vamos lá. Continuando aqui a ajustar a minha seleção. Façam ainda de vocês também. Olha, aqui tem uma parte de dente. Aqui também. Aqui também. Aqui está faltando um pedacinho no morango, então eu vou apertar no Shift para poder fazer Edit Selection. Adicionei. O dedo aqui está selecionado, então eu vou deixar aqui no Subtract. Aí eu venho e seleciono o dedo, a parte que eu quero desselecionar. Aqui a folha tem umas partes não selecionadas, então eu vou apertar no Subtract, no Edit, né, no Shift para adicionar. Mais um pouquinho aqui. Vocês estão fazendo, né? Por favor. Opa, errei. Apertar Shift. Aqui falta esse pedaço. Shift para adicionar. Vê que tu avisou, né? Traga um casaco, traga um edredom, venha vestido com blusa de manga comprida. Porque vai fazer calor ou vai fazer frio. Não foi por falta de aviso. Quem vai fazer intercâmbio já tem lá né, nos países frios, tem que estar acostumando. Bom, para mim tá bom, chega de selecionar esse morango, agora vamos partir para a ferramenta de transformação. Peraí, só um pedacinho aqui que o meu transtorno obsessivo não vai me deixar continuar sem ajustar. Agora sim. Não, tem um pedacinho aqui. Ficou faltando esse pedaço branco. Pronto. Então vamos lá. Selecionado o morango, né? O que eu vou fazer agora? Eu não vou alterar o morango. Eu vou alterar o restante da imagem, todo o resto menos o morango. Então por que tu selecionou ele? Porque é mais fácil selecionar ele. Agora, para eu selecionar o resto da imagem e não selecionar o morango, eu vou lá na ferramenta, no menu Select, e vou clicar em Inverse, mais conhecido como atalho Shift Ctrl I. Inverse, aí ele vai inverter a seleção. O que era selecionado era o morango, vai passar a ser selecionado o restante, menos o morango. Tá? Fizeram aí? Ferramenta, menu Select, Inverse. Pronto. Feito isso, agora eu vou de novo lá naquele canto direito inferior, aqui, na bolinha que está clara, parte clara e parte escura. Vou clicar e vou novamente no Hue Saturation. Aí ele vai abrir de novo aquela janela que vocês já conhecem. E como eu já expliquei para vocês, para tirar a cor da imagem, você dessatura. Você vai baixando, vai pegar aqui no Saturation, na abazinha, né, e vai puxar para a esquerda até tirar totalmente a cor. Conseguiram? Super tranquilo, né? Mais trabalhoso aí foi selecionar o morango, o resto é facinho. Aí, olha só, você tem a possibilidade, não só, obviamente, de dessaturar, né? Você pode chegar aqui e deixar numa tonalidade mais fraca, né, o restante da foto. Se não quiser que seja tons de cinza, né, você deixa uma tonalidade mais fraca, voltando a saturação mais para o meio. Ou até mesmo pode colocar aqui uma cor diferenciada do fundo. Ó, você atribui aqui no Hue
no rio, uma outra cor. E aí você tem possibilidades infinitas de fazer uma composição entre morango, figura e fundo, com cores diferentes, né? Até mesmo lightness, e você pode alterar aqui a tonalidade. Percebam que o morango continua intacto, tá? Se não quiser mexer em nada, reseta. Aí aqui eu vou voltar a saturação para os menos 100 para ficar em preto e branco. Esse é um tipo de recurso que inclusive já tem câmeras, smartphones que tem essa ferramenta lá de você selecionar só uma parte da cena para que ela fique colorida. O próprio aplicativo já identifica. Quando você tira a foto, o restante vai estar em tom de cinza e aquela parte específica vai estar colorida. E o Photoshop é assim que funciona. E aí, obviamente, quando a gente dá um zoom aqui, a transição ela está muito brusca, né, entre o morango e o restante. Então a gente clica com o botão direito em cima da seleção, Refine Mask, novamente no Filter. Não precisa ser um valor muito alto, né? Aqui, por exemplo, 1.8 já está bom, 1.8, 1.7. Como eu falei para vocês, essa técnica, né, vocês podem aplicar em muitas situações onde você quer destacar uma determinada parte, mudar a cor de uma área, né, assim como nós fizemos do olho. Tá? Essa segue o mesmo procedimento, só que para fazer um contraste entre figura e fundo, dessaturando o fundo. Já no olho, lá você modificou a cor sem mexer no fundo, mas modificou uma cor de uma determinada parte. Então é uma técnica que você pode utilizar para fazer qualquer edição de imagem pontual, né? Uma área específica ali. Da mesma maneira que você muda a cor dessa área específica, nós vimos também que é possível tratar só uma determinada área. Vamos supor que a foto que você tirou, o fundo é o fundo da praia, que está bonito lá, né, todo iluminado, mas a pessoa que estava na frente ficou escura. Você seleciona a pessoa e faz o tratamento só nela, né, sem mexer no fundo. Então essas são as possibilidades que nós temos, né? São as ferramentas que a gente tem para hoje. Não há necessidade de a gente se estender, né? Por hoje é só. Eu vou fazer